Leitura diária. Deuteronômio, capítulo 6. O grande mandamento: amar a Deus. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Exortação à obediência. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês, terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês? Vocês lhes responderão: fomos escravos do Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos antepassados. O Senhor
nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será sempre a nossa justiça. Amém? Para refletir, o perigo de esquecer-se de Deus. Esses versículos contêm uma advertência quanto ao principal impedimento ao fluxo das bênçãos de Deus para a nossa vida. Deus prometeu aos filhos de Israel uma terra que emanava leite e mel. Prometeu também livrá-los dos inimigos. Prometeu-lhes ainda a posse das cidades, com as casas e todas as riquezas que houvesse nelas. Deus cumpriu as suas promessas. Ele os fez prosperar e lhes deu grandes cidades, casas com abundância de bens, cisternas, vinhas e oliveiras, coisas que eles não haviam edificado ou plantado. Antes de entrar na terra prometida, Moisés advertiu os filhos de Israel do grande perigo que acabaria por destruí-los. Alertou-os de que, após tomarem posse da terra e desfrutarem a abundância e a prosperidade que Deus lhes dera, não se esquecessem de Deus, nem de que Ele os livrara sobrenaturalmente do cativeiro egípcio e os fizera prosperar. Esquecer-se de que Deus é a fonte de nossas bênçãos e de nossa prosperidade é um perigo muito real. Em tempos de prosperidade, quando todas as nossas necessidades são supridas e desfrutamos as bênçãos e a provisão divina, facilmente nos esquecemos de Deus, a fonte de toda a bênção. Passamos a considerar natural tudo o que Ele nos dá. E, a exemplo dos filhos de Israel, que se esqueceram de que Deus os livrara do cativeiro do Egito, não mais nos lembramos de que foi Ele quem nos libertou do jugo financeiro. Muitos cristãos enchem-se de orgulho por causa das riquezas que possuem. Dinheiro, carros, casas, terras, posses materiais, ações, contratos e investimentos lucrativos. Esquecem-se de Deus e começam a achar que foi por esforço, habilidades e sabedoria próprios que adquiriram todas essas coisas. Em vez de lembrarem-se de Deus, que lhes deu todas as bênçãos e os fez prosperar, tornam-se autossuficientes e começam a acreditar em si, apoiando-se no braço da carne. Esquecer-se da fonte de suprimento é uma das atitudes espirituais mais perigosas para o cristão. Isso o levará ao afastamento de Deus e à escravidão financeira. Quando o cristão se esquece de Deus, não olha mais para Ele, nem confia mais nele para suprir as próprias necessidades, passa a depender apenas de si mesmo e fracassa. Ao enfrentar problemas financeiros, nós devemos buscar a Deus como nossa fonte de suprimento, ou preferimos confiar nas próprias habilidades, buscando soluções humanas para a crise? Em que tempo de prosperidade você se lembra de que foi Deus quem o abençoou, honrando com ofertas para a obra do Senhor? Lembrar-se de que Deus é a fonte de nosso suprimento é a chave para viver na abundância e na prosperidade. Ao lembrar-se da provisão de Deus para as suas necessidades e de todas as bênçãos que você recebeu, dê a Ele liberalmente o seu dízimo e as suas ofertas,
e Ele continuará a derramar as suas bênçãos sobre você. Amém?